Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia em sua edição de número 71. Hoje transmitida especialmente diretamente da The Cookies, no município de Inhumas, estado de Goiás, Brasil. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, dê o seu joinha, o seu like, curta, compartilhe, multiplique o nosso conteúdo, ative o sininho das notificações para que assim os algoritmos do YouTube possam nos indicar a um número cada vez maior de pessoas, fortalecendo e fazendo crescer cada vez mais a nossa mensagem de apreço pela arte, a nossa mensagem de amor pela poesia. Hoje, mais uma vez, agradecendo ao nosso amigo Francisco Martins, que divulgou o nosso vídeo passado sobre José Mauro de Vasconcelos no seu blog. E além de colocar lá o nosso link, o link do vídeo da edição passada do Sala de Poesia, ainda nos caracterizou, nos apresentou como um excelente ensaio sobre José Mauro de Vasconcelos. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado a todos vocês que nos dão essa força para que nós continuemos falando de poesia. E o nosso vídeo, a nossa edição de número 71, é justamente uma edição falando sobre os limites do poema. O poema tem limites? Se os tem, nós vamos conversar sobre eles. Ou se ele não os tem, nós desmistificaremos a história das limitações que podem ser impostas ao poema, à criação poética, à arte poética, à poesia em si. Não podemos nos esquecer de que em um poema o que predomina é a função poética da linguagem. Obviamente que a maioria dos textos que existem, sejam eles dos gêneros que forem, sejam eles do gênero que forem, eles apresentam mais de uma função da linguagem. Mas o texto poético, obviamente, como o próprio nome já diz, nele deve predominar a função poética da linguagem. E o que é a função poética da linguagem? É aquela na qual a mensagem é colocada em evidência, na qual a mensagem é o elemento principal. Ou seja, temos que o poema é uma mensagem, temos que ele faz parte da comunicação, já que a mensagem é um dos elementos do bom e velho PCH, do bom e velho processo da comunicação humana trazido por Jacobson. Então, nós temos que maravilha esse café, sensacional. Nós temos que o poema, então, é um texto em que a função predominante, por razões óbvias, é a função poética. E daí falarmos sobre o primeiro elemento, eu tenho aqui uma pequena pauta, Primeiro elemento, a linguagem. Qual deve ser a linguagem da poesia? Uma linguagem mais hermética, mais fechada? Uma linguagem mais compreensível? Uma linguagem mais próxima ou uma linguagem mais distante da fala? A linguagem poética é uma linguagem predominantemente metafórica, Você tem muito a presença da metáfora, a presença da comparação, a presença da metonímia. A linguagem poética, muitas vezes, ela se utiliza de recursos sonoros, caso da aliteração, repetição de consoantes, caso da assonância, repetição de vogais.
a fim de que ao texto se confira um certo ritmo. Nós não podemos nos esquecer de que o primeiro atributo que vem com a poesia é o ritmo. Antes da chegada da rima, o que caracterizava um texto poético era justamente o ritmo. Afinal de contas, o texto era acompanhado por música. O texto poético era acompanhado pela lira. Então a linguagem poética, ela tem muito de rítmico, ela tem muito de musical. Sendo assim, ela não é exatamente a linguagem da fala e nem exatamente uma linguagem meramente formal da escrita. Ela é uma linguagem que fica ali na divisa. Ela precisa ser compreensível, mas não precisa ser exatamente a linguagem com que nós falamos. Mas o que vai pedir, o que vai determinar se nós vamos utilizar uma linguagem mais formal ou uma linguagem mais coloquial é o próprio poema, a temática abordada, a maneira como esta temática será abordada. E aí nós saímos da questão da linguagem e nós podemos ir para a questão da originalidade, já que nós falamos em metáforas. Muitos poetas viviam, e creio que alguns ainda vivem, a angústia de buscar uma metáfora nova, completamente original, que ninguém tenha usado, uma abordagem nova, completamente original, que ninguém tenha usado, ou mesmo uma temática nova, original, que ninguém tenha usado. Eu digo o seguinte, que o grande desafio, e o grande interesse da poesia não deve ser especialmente ou especificamente essa questão de buscar uma metáfora nova ou uma linguagem nova, mas sim a de tornar mais novas, a de atribuir um novo vigor, um novo viço, um novo frescor a metáforas antigas ou a temáticas antigas. Inevitavelmente, o poeta vai tocar em um tema que já foi tocado por outro poeta. E o que vai determinar a diferença, o que vai determinar a sua marca, a sua originalidade, é o modo como se vai tocar nessa temática. É o modo como se vai utilizar essa metáfora ou essa linguagem. Então, sempre a poesia é uma mistura, a arte em geral é uma mistura de elementos mais tradicionais com elementos mais vanguardistas, Mesmo porque um elemento vanguardista, com o passar do tempo, pode acabar se tornando um elemento tradicional, A gente não precisa recorrer, por exemplo, à linguagem que nos obriga a procurar palavras num dicionário, Nós podemos muito bem tornar novas, antigas palavras, tornar novos, antigos temas, a depender da pincelada que nós daremos, a depender da feição, a depender do estilo, a depender do matiz que nós abordaremos, que nós enfatizaremos a cada temática, com a linguagem, com a questão da originalidade. Borges dizia isso, Jorge Luiz Borges dizia que no começo da sua carreira ele vivia bastante angustiado procurando uma metáfora nova. Depois ele entendeu e os outros poetas também entenderam que ser influenciado não é mal, Receber uma influência, revelar essa influência, não é algo que deprecie um poeta. Inclusive, há um ensaio de Harold Bloom chamado A Angústia da Influência. Fernando Pessoa, no seu ensaio Heróstrato e a Busca da Imortalidade, ele fala sobre isso, sobre essa conjunção, ou essa conjugação de tradição e vanguarda. Juntar os dois, tradição e vanguarda.
E aí nos vem o terceiro assunto, né? O terceiro ponto, a forma. A forma. E aí a gente volta naquele velho dilema, atualidade, né? E a questão da modernidade, a questão de um poema mais conservador, né? Atualidade ou conservadorismo. Um poema, ele é algo voltado para a eternidade. A arte, ela celebra a eternidade, ela torna as coisas eternas. Mas sobre isso, a atualidade, nós falaremos daqui a instantes. Agora estamos na forma. E o que é mais adequado? O que é melhor? A forma fixa ou a forma livre? Né? O verso livre ou o verso metrificado? O verso branco ou o verso rimado? Tudo é válido, tudo é importante. A depender, não é, o poeta, com o passar do tempo, ele vai perceber quando é que o poema pede uma forma fixa, quando é que ele pede uma forma mais livre, quando é que ele pede um verso livre, quando é que ele pede um verso metrificado, quando é que ele pede um verso branco, quando é que ele pede um verso rimado. Isso é uma questão de feeling, é uma questão de percepção. E como é que se alcança essa percepção? Lendo. A recomendação para aquele que deseja tornar-se poeta é ler bastante. Ler bastante poesia, mas também ler bastante prosa. Uma coisa importantíssima na poesia, obviamente, é o verso, né? O verso e a estrofe. Todas as vezes em que se tentou abolir o verso da poesia, né, resultou-se em algo que acabou não dando muito certo. O próprio Ferreira Goulart, grande poeta maranhense, ele abandona o movimento concretista em 1959, né, lembrando que o marco inicial do movimento concretista é 1956, com os irmãos Haroldo e Augusto de Campos e também com Décio Pinhatari, não é? O Ferreira Goulart deixa o concretismo justamente porque o concretismo tinha como um dos seus pilares a abolição do verso. E uma das características, obviamente, para que um texto seja considerado poema é que ele seja escrito em versos e que esses versos estejam agrupados em estrofes. E aí, você, nosso querido espectador, você, nossa querida espectadora, vai me perguntar, mas Hélio, existe o poema em prosa, existe a prosa poética. Poema em prosa ou prosa poética, poema em prosa ou prosa poética é um caso excepcional. É um caso excepcional porque se trata de um gênero diferente, né, que congrega elementos da poesia com elementos da prosa. Ele fica ali na fronteira, né, ele fica ali no meio do caminho entre a prosa e a poesia, entre a poesia e a prosa. Em algum momento a gente vai abordar isso em algum vídeo nesse canal, no nosso canal Sala de Poesia, né? Existe o plano de fazermos um vídeo sobre poema em prosa ou prosa poética. Lembrando outra coisa também, as formas fixas costumam ser associadas a uma poesia mais voltada para o passado, né? Enquanto as formas livres, né, o poema mais livre, costuma ser associado à atualidade, à modernidade. Não é assim, né? Não convém fazermos essa ligação, porque o haikai, por exemplo, é uma forma fixa, antiga, mas continua sendo usada. O soneto é uma forma fixa, antiga, mas continua sendo usada. Há outras formas, né, que chegam ao Brasil ou ao Ocidente como novidades, mas no Oriente são extremamente antigas. É o caso do ghazal, né, que é um tipo de poesia árabe, é o caso do pantun, que é um tipo de poesia ali da região da Indonésia, da Malásia, das Filipinas. Então,
é interessante a gente pensar nisso. E existem formas fixas criadas nos tempos atuais. Nós fizemos um vídeo aqui no nosso canal sobre o indrizo, né? Inclusive o criador do indrizo, o senhor Isidro Iturat, está inscrito nesse canal, né? Agradecendo a ele. Muito obrigado, Isidro, né? E espero que você esteja, né, continue acompanhando os nossos vídeos. Para nós é uma honra tê-lo entre os nossos inscritos. Assim como nós já fizemos vídeos sobre Haikai, nós já fizemos aqui vídeos sobre a importância do ritmo na poesia. Esse sobre a importância do ritmo, ele está no comecinho do canal, é o segundo vídeo, né? Então, falando sobre esse ponto, né, da forma, nós entramos na atualidade. Então é como eu dizia antes, a arte, ela lida com o eterno. O tempo da arte é a eternidade. Ela torna eterno o instante. A arte, todo tipo de arte, ela torna aquilo que poderia ser instantâneo, ela torna eterno. Ela faz eterno. Então, para a arte não há passado, para a arte não há presente, para a arte não há futuro. O domínio da arte e da poesia, sendo uma arte, é justamente o domínio da eternidade. Então, esse poema está ultrapassado. Não, o poema não está ultrapassado, o poema é poema. A abordagem pode ser que se tenha perdido no tempo. A temática pode ser que se tenha desatualizado, mas o poema, esse não se perde no tempo, esse não se desatualiza. Tá bom, pessoal? E quando a gente falava sobre a possibilidade de mais funções poéticas, de mais funções da linguagem, né? De mais de uma função da linguagem compartilhar um mesmo texto, a gente pode citar aqui vários exemplos. A gente pode citar Bilac, por exemplo. Olavo Bilac, ele escreveu Profissão de Fé. Profissão de Fé é um poema que fala sobre o poema, é a poesia falando da poesia. Então, é um texto em que a função poética convive com a função metalinguística. Assim é também no poema O Haikai, de Guilherme de Almeida, né? A função emotiva, não é, que é aquela em que o emissor está colocado em destaque, ela também é muito presente no poema, muito presente na poesia. Quando você diz alma minha gentil que te partiste, não é um poema do Camões, é um poema de Camões, de Luís Vaz de Camões, um dos seus sonetos, é um soneto em que a função emotiva está convivendo com a função poética. E continuando, nós vamos ao sentimento. É possível um poema sem sentimento? Para mim, não. Todo poema é motivado por um sentimento. Ele tem como ponto de partida um sentimento. E tem como elemento central um sentimento. Mas, Hélio, e se eu for fazer um poema sobre as patas de uma aranha? Alguma coisa, algum sentimento te despertou a visão das patas da aranha para você escrever um poema sobre elas. Hélio, e se eu escrever um poema sobre uma pedra? Drummond escreveu. A pedra no meio do caminho, né? Poema no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Não há como a gente dizer que não tem um sentimento. Algum sentimento tem. Não há poesia sem sentimento. Todas as tentativas de se banir o sentimento da poesia, assim como ocorre, ou como ocorreu com todas as tentativas de se banir o verso, resulta em algo catastrófico. A poesia fica estéril. Não há arte sem sentimento. Tá? E voltando aqui, a gente está indo e voltando, né? Isso se chama enumeração caótica, né? A gente pode chamar de enumeração caótica. Tem isso lá nos poemas de Walt Whitman, né? Na nossa enumeração caótica aqui, a gente vai, por exemplo, a gente falou sobre a metáfora, né? A metáfora, ela é uma comparação, ela é um tipo de comparação. Então, vai um alerta aos poetas, né? Vocês precisam, né? A gente precisa entender
que precisa haver uma correspondência entre os elementos da metáfora. Eu não posso dizer, por exemplo, ouço o telefone do universo tocar no meu umbigo. É uma coisa que não tem correspondência. Ouço o telefone do universo tocar no meu umbigo. Outra coisa também, a gente fala da forma, né, de uma forma mais livre ou de uma forma mais fixa. O poema, ele pode até parecer um aglomerado de palavras sem sentido, mas ele não pode ser um aglomerado de palavras sem sentido. Se você pega o poema Se, por exemplo, eu não me lembro se é do Haroldo ou se é do Augusto de Campos. É um poema concretista. Ele está falando sobre a vida e a morte e a vida. Você olha ali aquelas palavras dispersas, morre, nasce, remorre, renasce, desmorre, desnasce, até morrenasce. Existe lá a palavra morrenasce. Até isso. Aquele poema tem um sentido. Não é só um aglomerado de palavras sem sentido. Parece, mas não é. Então tem um sentido e tem um sentimento. Poesia precisa ter sentido, precisa ter sentimento, porque ela é uma mensagem. E a mensagem precisa ser transmitida. E para que ela seja transmitida, ela precisa ser compreendida. Há escritores que têm a intenção de escrever só para iniciados, né? O cara precisa ser um iniciado para ler aquele poema, precisa ter lido outras coisas, muitas coisas, né? Então tem poetas que se vangloriam, que se comprazem em escrever para iniciados. Há outros, por exemplo, como Tiago de Mello, que se orgulham de ter um poema seu entendido pelo grande intelectual e também pela empregada doméstica, ou pela pessoa que tem pouca alfabetização. Né? Eu, na minha modesta opinião, penso que Tiago de Mello está mais próximo, né, da razão, porque o poema precisa ser compreendido, ele precisa se fazer compreendido. Lógico, a gente não vai usar a linguagem da fala, a linguagem da poesia é diferente da linguagem da fala. A linguagem da poesia, ela é diferente da linguagem da prosa, mas ela precisa ter clareza. E aí a gente vai para o nosso último tópico, utilidade. Poesia não é um objeto que precisa ser útil ou que pode ser considerado inútil. A poesia, ela é arte. E a arte, ela tem como utilidade despertar sentimentos, despertar reflexões, às vezes trazer uma denúncia. Nós já fizemos aqui vídeos falando sobre a questão da denúncia através da arte. Então a arte, ela é algo fundamental, né? Ela pode ser considerada, não ser considerada útil no sentido mais estrito da palavra, mas no sentido mais lato, sim. A arte é sempre útil. A arte nos salva da loucura, a arte nos salva da barbárie, a arte, nesse período, por exemplo, da pandemia que nós vivemos recentemente, não fosse a arte, teríamos todos enlouquecido. Então a arte, ela nos tira da barbárie. A arte, ela nos aproxima, né, dos outros seres. A arte nos irmana, nos confraterniza. A arte nos aproxima dos astros. Né? A arte nos aproxima de diferentes mundos. Através da arte, a gente viaja diferentes espaços sem sair do nosso próprio espaço. A gente é diferentes pessoas sem deixar de ser quem nós somos. Então é importante. Poesia tem pouquíssimos limites. O poema tem pouquíssimos limites. O principal deles, o respeito ao leitor, o respeito ao próximo. O poema não deve trazer uma mensagem de exclusão. O poema não deve ofender o próximo. O poema não pode ser algo que ataque o semelhante. Né? Ele pode atacar uma mazela, né? Mas atacar o leitor, não. Então, tem isso. Vamos tomar cuidado com isso e tomar cuidado também com a linguagem mais agressiva. Tem gente que gosta do palavrão na poesia. Eu não gosto.
Eu acho que o palavrão é como se fosse a pancada. E a pancada não é um bom recurso, né? O palavrão também não é um bom recurso. Então a linguagem da poesia deve ser sempre uma linguagem que procura unir e não uma linguagem que procura desunir. Uma linguagem que busque aproximar e não uma linguagem que busque afastar, né? A poesia, ela deve ser um traço de união entre os seres e não um traço de separação entre eles. Então, esse foi o nosso vídeo, essas foram as nossas modestas considerações acerca dos limites ou dos deslimites, se é que existe essa palavra, da poesia. Então, muito obrigado a todos que nos acompanham e nós voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia. Excelente. Ficou bom? Foi incrível, você está muito inspirado, cara. Chegou a sua... Opa! Caiu. Pode deixar que eu pego. Eu tô com medo de bater a xícara e causar um acidente maior aqui. Ah, que bom que você achou legal. Olha aqui, é pequenininho, um negocinho pequenininho aqui. Você pode servir com... Comer com as mãos mesmo, croissant. Croissant. Eu acho difícil degustá-lo. E você tá bom de mira também com esse... O que é isso aqui, mano? É um cookie, mini cookie. Um mini cookie. Então, vou comer. Interessante, dessa vez ser um mini cookie tinha um mini brownie. É, verdade. Eu peguei o coisinha. Já. Deixa eu guardar o garfo. Aqui, pronto. É garfo. Tá ótimo. A faca ficou lá, eu já pego.